Olá, me chamo Jéssica e faço parte do projeto de iniciação científica intitulado por Estudo Cromatográfico e Espectroscópico de Frações de Calotropis procera, da família Apocynaceae, e Varronia globosa, da família Boraginaceae, orientada pela doutora Ivana Maria Fechini, do Departamento de Farmácia. Vamos dar início à introdução do trabalho. Como sabemos, o conhecimento sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas comunidades, sendo utilizadas no tratamento e cura de doenças. A química de produtos naturais, conhecida atualmente por fitoquímica, destina-se principalmente à caracterização estrutural de substâncias naturais, bem como à avaliação de suas propriedades. O objetivo desse tipo de estudo é explorar e conhecer os constituintes químicos com prospecção farmacológica das plantas, conhecidos como metabólitos secundários. O metabolismo é definido como o conjunto total de transformações das moléculas orgânicas, catalisadas por enzimas. O metabolismo primário é responsável pela síntese de substâncias importantes para a realização de funções vitais da planta. Exemplos desses são os lipídios, proteínas ou clorofilas. Os metabólitos secundários são produzidos eventualmente com o intuito de promover sobrevivência. Geralmente são estruturas mais complexas e que possuem atividades biológicas marcantes. E diferentes dos metabólitos primários, apresentam-se em baixas concentrações, não estando presentes em todas as plantas. Exemplos são os terpenos, flavonoides e alcaloides. A flora brasileira é uma das mais ricas fontes de novas substâncias bioativas, por isso muitos pesquisadores fazem estudos e exploram seus recursos. As imagens mostram alguns cenários desta flora. A Apocynaceae é uma das famílias mais representativas das angiospermas, contendo atualmente cerca de 255 gêneros e 3.700 espécies. A espécie Calotropis procera é conhecida popularmente por algodão de seda e ciumeira. Apresenta atividades como antibacteriana, anti-inflamatória, anticancerígena e entre outras. Foi introduzida no Brasil por volta de 1900 e pode ser encontrada atualmente em diversas regiões do país, mas é no Nordeste que estão estabelecidas as grandes populações da espécie. A família Boraginaceae possui muitas espécies e complexidade taxonômica. A espécie Varronia globosa, antigamente denominada de Cordia globosa, é popularmente conhecida como Maria Preta. Em países como Jamaica, o infuso ou decocto das folhas são utilizados contra reumatismo, indigestão e cólica menstrual. Porém, na Cuba, é conhecido como uma espécie tóxica. E foi detectado em cobaias atividades espasmódicas e vasodilatadoras do extrato etanólico 95%. Agora vamos falar um pouco sobre os objetivos do projeto. O objetivo geral foi realizar estudos fitoquímicos de frações cromatográficas de Calotropis procera, da família Apocynaceae, e Varronia globosa, da família Boraginaceae, com a finalidade de isolar e identificar compostos químicos com atividade biológica. Como objetivos específicos alcançados, foi possível realizar cromatografia em placa das frações obtidas, para auxiliar na separação dos compostos, reunir frações através de seus fatores de retenção e purificar as frações. Não foi possível realizar outros objetivos específicos devido ao início do isolamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19, fazendo com que as práticas laboratoriais não pudessem ser continuadas. Entrando na metodologia utilizada no projeto, vale salientar que, como o projeto já iniciou com frações da cromatografia de coluna prontas, foi possível começar o trabalho a partir da cromatografia em camada delgada analítica, método que permite a separação, identificação e determinação de componentes químicos em misturas complexas. É composta por uma fase móvel, que se apresenta através de diferentes misturas de solventes, como hexano, diclorometano e acetato de etila, e a fase estacionária, que geralmente é a sílica em gel.
Os componentes de uma amostra são transportados através da fase estacionária pelo fluxo da fase móvel, e as separações ocorrem com base nas diferenças de velocidade de migração, de acordo com a semelhança de polaridade que apresentam frente às misturas. Inicialmente, a placa é ativada na estufa a 100 graus Celsius por 1 hora, onde também perderá a umidade e possíveis contaminantes. Pequenas quantidades da amostra são retiradas do frasco com o auxílio de um capilar e aplicada na placa de forma que todos os pontos fiquem alinhados. Em seguida, a placa é submetida ao contato com a fase móvel. O comportamento das frações é observado em cabine de luz UV. Aquelas que sobem de forma semelhante na placa são unidas para futura análise mais profunda de suas constituições. Como resultados de discussões do projeto, aponta-se no quadro 1 a sequência de misturas de solventes utilizadas como fase móvel, observando-se um aumento gradual da polaridade, iniciando com 100% do hexano, solvente menos polar, e aumentando lentamente a polaridade, fazendo misturas de solventes com polaridades maiores. Após a realização da CCDA, nos foi possível realizar 6 agrupamentos, segundo a semelhança de deslocamento das frações na placa. Estas são demonstradas no quadro 2. Após reunir as frações de acordo com seus RFs, fizemos um planejamento para dar continuidade ao trabalho, com a montagem de coluninhas para melhor separar as frações, bem como fazer cromatografia em placa preparativa para melhor separação de substâncias. Esses procedimentos foram paralisados por conta da pandemia da Covid-19 e logo que possamos voltar, as atividades laboratoriais serão retomadas. Tendo em vista o início do isolamento social, o impedimento da continuidade das atividades laboratoriais levou à necessidade da realização de uma revisão bibliográfica das 2 plantas em estudo, visando a atualização de dados para o projeto. O quadro 3 traz a listagem dos artigos mais relevantes nos 3 últimos anos relacionados às 2 plantas em estudo. Conclui-se que a reunião de frações realizadas no projeto leva à possibilidade de vislumbrarmos, em um estudo posterior, algum metabólito secundário de importância farmacêutica. O estudo fitoquímico da Varronia globosa e da Calotropis procera tem sido promissor, visto que alguns trabalhos já foram realizados e são encontrados respaldos científicos quando feitas revisões da literatura sobre as 2 espécies. Compostos como flavonoides e terpenos já foram isolados e outros metabólitos secundários ainda podem ser encontrados, tornando o estudo fitoquímico das mesmas promissor. Estas são algumas referências utilizadas durante o percorrer de todo o trabalho. Trago aqui uma frase de Sócrates, onde ele diz que a vida sem ciência é uma espécie de morte, para fortalecer a ideia de que devemos sempre apoiar a ciência. E com isso finalizo o trabalho e agradeço a todos que assistiram até aqui. Muito obrigada!